A de ontem não. Aí hoje me procuraram, pediram pra eu gravar e eu baixei aqui um programa no computador pra gravar. Aí eu vou conseguir gravar de hoje. Voltando, né? Vimos aqui, né, a questão da inspeção, de como é feita, que a gente utiliza muito da observação, né, da visão. O meu computador ficou lento depois que eu abri o gravador. Eu tô passando e não passa. Tá te travando. Mas vai dar certo. Palpação, a gente utiliza aí o tato. Vimos algumas técnicas de palpação. A percussão, a gente vai emitir um som. Tá aparecendo pra vocês aí, gente? De acordo com o que eu vou falando? Ou tá, tipo, atrasado? Tá? Tá bom. A percussão, a gente vai emitir alguns sons, algumas vibrações, pra gente detectar alguns problemas nas estruturas do corpo, né? Algumas técnicas de percussão e a ausculta, que é onde a gente utiliza o esteto. Vimos também os principais instrumentos que a gente utiliza para realizar o exame físico. E para realizar um exame físico geral. Oi, boa noite. Para a gente realizar um exame físico geral, né, a gente tem que avaliar o estado geral, os sinais vitais, os dados antropométricos, o nível de consciência, o estado de hidratação e nutrição, mucosas e peles, linfonodos, edema, evacuação e diurese. Ontem a gente viu apenas o estado geral e os sinais vitais, né? Vamos para os dados antropométricos. Avaliação antropométrica. Os dados antropométricos é o peso, estatura, perímetro cefálico, circunferência abdominal e o IMC, né? O IMC é o peso versus altura ao quadrado. O peso, gente, a gente tem aí alguns equipamentos disponíveis no serviço, como a balança digital e a balança mecânica, onde a gente tem que aprender a manuseá-la, né? Na aula prática de vocês, lá no laboratório, a balança que a gente vai ter disponível lá é a mecânica, então vocês vão aprender a manusear. E para bebês, né, a gente tem esse aqui, que está na imagem, esse outro tipo de balança digital. Quando a gente for utilizar essa balança, gente, no serviço, sempre lembrar, se tiver disponível, de forrar a balança com aqueles rolos de papel. Se não tiver disponível, a gente pede para o responsável uma fralda para poder forrar e colocar a criança. De preferência, pesar a criança despida, certo? Observar, mas eu não quero deixar peladinho, então aí observa se a fralda da criança está cheia. Se tiver cheia, precisa tirar, porque aí vai dar alterado o peso do bebê. Se você observar que a fraldinha está seca, não tem xixi, pode deixar a criança de fralda. Na utilização da balança mecânica, o primeiro passo é destravar a balança e verificar se ela está calibrada. Aqui, ó, nessa terceira imagem aqui, a agulha, quando está rente a essa outra agulha, significa que ela está calibrada. Isso se ela estiver no zero. E aí, a gente pede o paciente para subir, pergunta ao paciente qual mais ou menos o peso. Qual é o seu último peso? Meu último peso foi 60. 61, 60 quilos. E aí você vai movimentar a primeira barrinha, que é de quilos, até os 60. E aí vai verificando se essa agulha vai ficando igual à outra.
O outro pino são os quilogramas, né? Pra gente saber se é 61, 62, 73. E a gente vai mexendo até ficar igualzinho. Na hora que essa agulha ficar igual com a outra, é que chegamos no peso exato do paciente. O peso, gente, é muito importante a gente fazer essa coleta desse dado por conta de que ele pode ser importante para alguns tipos de tratamento, principalmente se for crianças. É necessário a gente saber o peso do paciente para que o médico calcule a dosagem correta. Também a gente precisa do dado do peso para a questão de desnutrição associada à perda de peso. Então, o paciente que deu entrada com um peso X, e aí a gente vai fazer essa avaliação novamente, um novo exame físico, e a gente vê que ele teve uma perca de peso durante a internação, é um indicativo de desnutrição, né? E aí essa desnutrição, ela aumenta aí a incidência de infecções, de lesão por pressão, por exemplo. A estatura, né? A gente vai posicionar o paciente em pé de forma ereta, cabecinha para frente, certo? Sem ser inclinada para cima e nem inclinada para baixo, com os membros superiores pendentes ao longo do corpo, calcanhares unidos e as pontas dos pés afastados em 60 graus entre si, como tem aqui nessa imagem. Existem alguns equipamentos como esse aqui da imagem, que a gente que fica pregado na parede, ou a gente utiliza esse próprio medidor que vem nas balanças para verificar a altura. Em relação a bebês, né, em questão de trabalhar em um UBS, se for no caso de UBS, é utilizado esse tipo de medidor. A gente vai alinhar o corpo da criança, deixar a perninha esticada, porque geralmente a perninha da criança é flexionada, então a gente tem que encaixar aqui essa parte na cabeça, e essa aqui que movimenta, a gente tem que alinhar a perna e deixar o pé rente a essa placa, para obter a estatura da criança. A estatura, ela vai ser importante, no caso aqui de crianças, para avaliar o desenvolvimento e também para a gente poder calcular o IMC junto com o peso. Perímetro cefálico. O perímetro cefálico, né, é a medição com a fita métrica. A gente começa nessa área aqui, passa aqui pela testa e é rente essa parte aqui da orelha, bem aqui em cima da orelha, e aqui a gente vai detectar precocemente várias patologias neurológicas através dessa medição, né? Como, por exemplo, a microcefalia, a hidrocefalia. Avaliar o crescimento cerebral. E a gente faz essa avaliação em crianças até 36 meses de idade, né? Até os 3 anos. Gente, tô falando rápido. Tá dando pra vocês anotarem o que eu tô falando? Não, você tá acompanhando. A circunferência abdominal, ela vai indicar possíveis problemas de saúde, como riscos cardiovasculares e riscos de excesso de gordura visceral, que são gorduras que estão presentes nos órgãos. A gente tem a gordura subcutânea, né, que é por fora, né, depois da derme, da epiderme, vem o tecido subcutâneo, e temos a gordura visceral, que fica impregnado nas vísceras. E aí essa gordura visceral, ela aumenta riscos da nossa saúde. A medida, ela deve ser feita com a fita métrica acima do umbigo. E é aqui a gente vê que mulher, o ideal é que a circunferência abdominal seja de até 80 centímetros. A gente tem aí um risco aumentado entre 80 a 88 centímetros.
e um risco alto quando é mais de 88 centímetros. No homem, o ideal é até 94 centímetros. Temos um risco aumentado entre 94 e 102 centímetros e um risco alto quando é mais de 102 centímetros. Geralmente a gente precisa desse valor, dessa circunferência abdominal, para realizar o exame de eletrocardiograma. Quando no serviço o exame é feito pelo computador, porque tem dois tipos de aparelho. Um que ele imprime o eletro e outro que é enviado para um setor e aí volta já com o mapa e o resultado. Nesse que vai ser enviado para um setor, ele precisa de algumas informações, como por exemplo da circunferência abdominal. E aí o IMC, gente, o IMC, peso versus altura ao quadrado, né? Ele vai determinar a questão da obesidade corporal. E a gente vê aqui que já começa a obesidade quando o IMC é de 30 e 34,9 quilos por metro cúbico. Mas existem alguns estudos, algumas pesquisas, diz que não é correto a gente pegar um valor de referência e aplicar para todo mundo. Porque o correto, geralmente quem trabalha com IMC é mais os nutricionistas e, pelo menos quando eu fui a uma nutricionista, ela trabalhava dessa forma. O IMC para mulher é um valor e o IMC para homem é outro valor. Por conta de que a massa corporal do homem e da mulher é diferente. Então a gente não pode, não será correto, né, segundo essas pesquisas, a gente avaliar o mesmo valor para os dois. E aí, quem quiser saber quais são os valores entre homens e mulheres, também tem pela idade. E é só pesquisar as tabelas, tem tudo na internet. O nível de consciência. Temos 4 sinais principais que trazem a classificação do nível de consciência. A gente vai avaliar a perceptividade, que é a resposta simples, né? A gente vai e pergunta respostas simples como você vai, o nome da família, o endereço. E aí, ou se não, se a pessoa atende a ordens, como sente-se, levante, tire a camisa, e a pessoa tem uma resposta. Então aí é a avaliação da perceptividade. A reatividade é a ação de reagir a estímulos. Por exemplo, gente tocar, fazer algum estímulo auditivo, né? Tocar alguma coisa, fazer barulho com algum objeto e a pessoa virar os olhos ou virar a cabeça para o lado onde o barulho está. Ou também reagir a estímulos de dor. Deixa eu botar aqui, ver se tem a imagem. Estímulos de dor, certo? Quando a gente utiliza o estímulo de dor, existem várias reações. Quando se localiza a dor, né, o paciente ele localiza onde está doendo. Quando ele localiza e retira, né, nossa principal forma de agir com o estímulo de dor é tirar, né? Se a gente toca algo quente, a primeira coisa que a gente faz, que é involuntário, é tirar a mão, porque está doendo. Então, o estímulo de localizar e se retirar, tirar de onde está doendo. Também temos estímulos, reflexos anormais, que é esse reflexo aqui, onde o paciente ele flexiona os braços, e esse outro reflexo, que é quando ele estica os braços e lateraliza as mãos. E tem outro tipo de resposta que é sem resposta. Então aí a gente vai, a reatividade, a gente analisa a questão da reação a esses estímulos. Tem a deglutição, que é a capacidade da pessoa levar o alimento até a boca e degluti-los, né, engoli-los. E reflexos,
que é onde ele responde às manobras de algum reflexo, né? Como o tendinoso, que é aquele reflexo onde a gente pega o martelinho e bate no joelho, e aí o corpo tem um reflexo automático de levantar a perna, né? Outro reflexo é aquele que a gente faz com criança, que é com bebê, que é do pezinho. A gente passa um objeto do calcanhar até o peito do pé e a criança fecha ou abre os dedos. Até 2 anos de idade é presente o sinal de Babinski, que é quando a gente abre os dedos, passa o objeto e se abre os dedos. Porque a partir de 2 anos não se faz mais esse reflexo, porque se diz que o cérebro já se desenvolveu o suficiente. Então aí passa-se a fechar os dedos. Se a gente realiza esse estímulo, né, para esse reflexo, e a pessoa, o adulto, ele abre, faz o sinal de Babinski, significa que ele pode estar com algum problema neurológico. E aí a gente avalia, né, a questão da perceptividade, reatividade, deglutição e reflexo para poder dizer qual é o nível de consciência desse paciente. E a gente tem aqui os níveis. A gente tem o alerta, que é a vigília, né, o estar consciente e orientado, nível de consciência alerta. Então aquele paciente ele está consciente e orientado. O obnubilado, que é a diminuição leve do nível de consciência. O paciente ele está um pouco mais lento, mas ele ainda tem consciência. O torporoso, ele é quando o paciente está desconexo e ele responde apenas a estímulos de dor. E a gente tem o coma, né? O coma ele vai ser dividido em graus. Tem o coma leve, né, que é o grau 1, que a gente tem um comprometimento leve da consciência. Na perceptividade, o paciente é capaz de atender a ordens simples, do tipo abrir e fechar os olhos, levantar os braços e responder algumas perguntas pessoais. Gente, o slide saiu aí para vocês? Saiu. Deixa eu ver o que foi. Entendendo que foi a internet, tá se reconectando. Deixa eu ver se conecta. Na reatividade, ele vai reagir bem e de modo apropriado à estimulação dolorosa e a deglutição é normal. No coma de grau médio ou grau 2, temos a perda quase total da consciência, a perda da consciência. Na perceptividade é bastante reduzida, a reatividade a pessoa vai responder apenas à estimulação dolorosa, energética e faz desapropriadamente. Então, se aqui fala que faz desapropriadamente, ou ele vai flexionar os braços ou esticar quando se tem um estímulo doloroso. Na deglutição é feita com dificuldade e nos reflexos tendinosos tem a culta, anel e pupilar se mantêm preservados. Coma profundo, caros ou grau 3. Existe a perda da consciência completa, a perceptividade é igual a 0, a reatividade, nenhum estímulo doloroso desperta a reação, então a pessoa não tem reação quando é estimulado dolorosamente. Deglutição, não deglute água, e os reflexos, a reflexia tendinosa, cutânea e papilar, relaxamento completo da musculatura e incontinência esfincteriana. Então a pessoa não consegue nem ter consciência dos seus esfíncteres, né? A gente tem o esfíncter da bexiga, então esse esfíncter ele fica relaxado e aí a pessoa não segura, né? Não tem essa consciência de segurar a urina, fica aí com incontinência. E também temos o coma de Passé, ou grau 4, que é o comprometimento inclusive das funções vitais, né? A gente pode ter uma parada respiratória,
sendo a ventilação mantida totalmente à custa de respiradores artificiais. É quase sempre um estado irreversível e o EEG releva silêncio elétrico cerebral. No caso, eu já tive um primo meu em coma induzido, né? E aí, quando a gente tem um coma induzido, ele, no caso dele, ele tava no grau 1. Ele, do nada, ele despertava, apesar dele estar sedado, ele despertava. E aí a gente falava com ele, dizia, fecha o olho, vai dormir, porque quando ele despertava, ele se engasgava com o respirador. Aí, e ficava tentando querer puxar o respirador. Aí os médicos, os enfermeiros, disseram que quando ele despertasse, a gente segurasse nos braços dele para ele não puxar, senão ia machucar a traqueia dele. E a gente ficava desesperado. Era um desespero. Assim, questão, porque era da família, né? Só acredito que se fosse um paciente, outro paciente, a gente conseguiria ter mais um controle emocional melhor. E aí ele compreendia o que. Então ele tinha uma consciência, né? Uma perceptividade, ele tinha uma consciência, só que era leve, tinha um comprometimento leve. Tanto que quando ele acordou, né? Foi pra UTI, acordou, saiu da sedação, ele não lembrava de nada. Não lembrava que ele despertava, ele não lembrava nem que estava internado. Então, e também isso vai ser relativo de pessoa para pessoa. Eu acredito que ele não lembrava de nada porque a situação dele foi um acidente. E eu acredito que tenha sido tão traumático para ele que o subconsciente dele apagou essa memória para que ele não sofresse. Eu acredito nessa teoria. O estado de hidratação e nutrição. No estado de hidratação e nutrição, a gente vai avaliar os olhos e mucosas, certo? A pele, a gente vai ver se a pele está úmida, a questão da elasticidade, ó. A gente vai utilizar a palpação, né, para verificar se a pele está úmida ou seca, porque aí a pele estando seca e rugosa é um sinal de desidratação. A elasticidade, a realização dessa prega aqui. Se a gente realizar essa prega e a prega demorar mais de 3 segundos para se desfazer, é um sinal de desidratação. Os olhos e mucosas, eles devem estar brilhantes, úmidos, normocorado. O que é normocorado? É com a cor normal, né? Rosácea, aquela cor rosinha, né? De saúde, que a gente chama. A questão da urina e a questão do peso também vai nos falar muito sobre a questão da hidratação e nutrição. A gente vai ter uma aula só sobre hidratação e nutrição do paciente. Então eu coloquei muito pouco aqui nesse slide. A desidratação, a gente tem aí alguns sinais de desidratação, como sede, queda de peso, pele sem elasticidade e turgor, mucosa seca, olhos fundos, oligúria, diminuição do estado geral e abatimento ou agitação psíquico. A gente vai também fazer o exame das mucosas e pele, né? A gente vai verificar a questão da coloração, se tá pálido, se tá vermelho demais, se tá com cianose, né? Cianose é aquela cor azulada, meio arroxeada, que é indicativo de hemoglobina reduzida. A icterícia, que é o acúmulo de bilirrubinas no sangue, que aí a gente vai ter por causa de algum... Gente, o slide apareceu de novo? Apareceu, porque pra mim aqui tinha desaparecido. A icterícia pode ser por conta de alguma disfunção hepática, por conta de algum problema com a bile,
por conta até de medicamentos, de alguns tratamentos que aí começam a sobrecarregar o rim e aí começa a ter uma icterícia. Então vai depender aí. A icterícia ela pode indicar vários problemas. A cianose geralmente é a falta de perfusão sanguínea, né? Está acontecendo alguma coisa para que o sangue ele não chegue até aquele local. E aí começa a acontecer a cianose. A hidratação, integridade e espessura, né? A espessura, como eu falei, da pele, uma pele seca, rugosa, é indicação de desidratação. A elasticidade e mobilidade, turgor, que aí também fala muito sobre a questão da desidratação e nutrição, a questão da elasticidade da pele. E também a gente vai verificar a presença de lesões, certo? Tanto de forma panorâmica quanto localizada. Os linfonodos. Os linfonodos, né, a gente tem um sistema linfático. Os linfonodos, eles geralmente são de 0,5 a 2,5 centímetros, né? Quando ele está normal, ele é individualizado, a gente consegue palpar ele de forma individualizada, a gente sente só um carocinho, né? Eles são móveis, eles se mexem e são indolores, certo? E aí quando a gente for fazer o exame dos linfonodos, a gente tem aqui linfonodos do pescoço, o occipital, auriculares posteriores, parotidianos, submandibulares, submentonianos, cervicais e supraclaviculares. Temos os linfonodos da axila, certo? Os infraclaviculares, laterais, posteriores e centrais. E também temos os linfonodos inguinais, os superiores e profundos. Quando a gente for fazer examinar, né, os linfonodos, a gente vai obter informações quanto ao tamanho, quanto à localização, a mobilidade, né, se ele se mexe, se ele é mais duro, se ele tá como se fosse preso, a sensibilidade, se ele dói quando toca, se não dói. Geralmente quando dói é sinal de inflamação. A consistência dele, se ele é mais mole, mais flutuante. E alterações na pele, se ali naquele local onde tem um linfonodo tá vermelho, tá com edema, tá quente. E aí a gente tem aqui a diferença entre linfonodos inflamatórios, que a gente conhece linfonodos. Para quem não sabe o que é linfonodos, é aquelas famosas íngua. Quando está inflamado, quando esse linfonodo está inflamado, a gente chama de íngua. O câncer, ele pode se espalhar pelo corpo através do sistema linfático. Tá vendo aqui o corpo inteiro? E aí, um câncer que se originou, por exemplo, no intestino, ele pode viajar, a célula ele pode viajar pelo sistema linfático e causar uma neoplasia em outro lugar, ou até mesmo uma neoplasia no próprio sistema linfático. E aí, quando que as características de um linfonodo neoplásico e um linfonodo inflamatório, né? A consistência dele, né, é dura quando ele é neoplásico. Inflamatório ele vai ser fibroelástico. A sensibilidade é indolor. E já o inflamatório, a gente tem sinais flogísticos, geralmente. Tem dor, tem calor, tem edema. A movimentação, ele vai ser aderido, a gente vai sentir como se ele estivesse preso no corpo. E quando é inflamatório, a gente sente ele móvel, a gente sente ele se mexendo. Ele pode ser aderido quando se tem uma ruptura da cápsula ou tem edema por longo prazo, né? Faz muitos dias que tá ali inchado e aí quando a gente toca, a gente sente ele um pouco mais aderido. O formato aqui, quando é neoplásico, ele vai ser irregular, porque geralmente ele é uma bolinha. E aí quando ele é neoplásico, você pode sentir ele sem uma forma correta.
e ele pode ser coalescência, pode ter coalescência. O que seria coalescência? É a junção de dois, como se tivesse pregado. Porque geralmente eles são individualizados. A gente, quando vai sentir os linfonodos, a gente sente um a um. E aí, quando o linfonodo ele é neoplásico, a gente pode ter uma coalescência, né? Pode ter junções, aderências de vários linfonodos. Edema. O edema, sempre a gente o edema ele vai ser um acúmulo de líquido, né, em alguma região do corpo. E aonde a gente vai procurar esse edema? A gente vai procurar no maleato medial, que é nos tornozelos, nos pés, nos membros inferiores, na região periorbital, que é na região dos olhos, e na região sacral, né, que é aqui pertinho do bumbum, né, na região sacro. E aí a gente vai utilizar da palpação, né, a digitopressão, pra a gente ver, como aqui na imagem, quando a gente realiza a digitopressão, que a gente tira o dedo, demora-se um pouco pra voltar. Esse negócio que fica fundo, ele demora um pouco. Se ele demorar um pouco mais de 3 segundos, a gente pode dizer que tem uma presença de edema. E aí, quando a gente for avaliar, a gente vai avaliar a localização, se é um edema generalizado ou localizado, a intensidade, que é relacionada ao tamanho da fávea encontrada, certo? Ou medindo a região diariamente para evolução. A intensidade, gente, a gente vai descrever a intensidade quando a gente procura assim, quando a gente vai lá na anotação, colocar presença de edema. Se a intensidade for de 2 milímetros, né, a fundura, falando aqui de uma forma para vocês entenderem, a fundura, quando vocês fizerem a digitopressão, for de mais ou menos 2 milímetros, a gente coloca edema mais. Se for de 4 milímetros, é 2 mais. Então, é edema mais. Se for de 6, são 3 mais. E se for de 8 milímetros, são 4 mais. E aqui a gente vai determinar a intensidade do edema, né? Que a gente chama de cruz. Aí eu digo mais. A consistência, também aplicando-se a manobra de digitopressão, a gente pode determinar se ele é um pouco mais mole, se é um pouco mais duro, né? Aquela região. A temperatura, a gente vai usar o dorso dos dedos, podendo ser de normal, temperatura normal, quente. Quando a gente tem um edema com uma temperatura quente, é um sinal de inflamação. Ou fria. Se a gente tem um edema frio, pode ser um sinal de que existe algum problema ali na circulação daquele local. Aí a gente tem que investigar, né? A sensibilidade também é observável durante a digitopressão, né? Se dói, se não dói. Se dói também, geralmente é um sinal de inflamação. E outras alterações, né? Como a coloração, se tá pálido, se tá cianótico, se tá vermelho demais. E a textura da pele, se é lisa ou enrugada. Quais as principais causas do edema? Síndrome nefrótica, né? Alguma sobrecarga nos rins, né? Por conta, muitas vezes, do excesso de sódio, né? Excesso de sal, cirrose hepática, desnutrição proteica, insuficiência cardíaca, gravidez ou uso de alguns medicamentos, né? Alguns tratamentos de longo prazo que podem causar edema. O exame físico, né? Para finalizar, já vou terminar a aula de hoje. Ao técnico de enfermagem, cabe, durante o banho de leito, a avaliação. A gente vai, durante o banho de leito, já avaliar a integridade do couro cabeludo, presença de lesão e parasitas, controles de seborreia, integridade da face, olhos, ouvidos e mucosas. Também, para finalizar, a gente faz a avaliação da evacuação e a diurese. Na evacuação, a gente vai se atentar ao aspecto, né,
a consistência, odor das fezes, né? Se é líquido, pastosa, se tem melana, se tem hematoquésia, se tem presença de muco, né? Geralmente aqui, a cor de uma fezes com hematoquésia, ela vai ser esse vermelho mais vivo. E o melena, ele vai ser um vermelho mais vinho, mais puxado para o marrom. Eu tinha imagem, só que eu fiquei um pouco receosa de colocar aqui, né? Porque eu acho que muita gente vai daqui a pouco jantar. E aí, quem quiser procurar, bota assim, né? No Google, fezes com hematoquésia, fezes com melena, que lá vocês vão ver belas imagens. Aí aqui eu trouxe uma imagem bem divertida, que é a que fala, né? Que mole, cara, tá comendo na rua, né? Quando as fezes é mole, é em relação à disenteria, né? A cor do fast food, né? Quando as fezes são amareladas, né? Então, geralmente as fezes amareladas a gente tem um problema com gordura, né? A bosta perfeita, você é lindo por dentro, né? Que é a fezes marronzinha, né? Em consistência normal. O cocô com cor esverdeada, né? Que é o cocô marombado. Vá devagar com suplementos. O cordão cheiroso, né? Você é uma arma química. E o sinal fechado, né? O ataque das hemorroidas. Em relação à diurese, a gente vai avaliar o volume urinário em 24 horas. Você sempre anota lá quanto de água o paciente está ingerindo, seja ele por via oral, seja por via endovenosa, e fazer a diurese, que a diurese é o quanto de água ele está excretando. No caso de pacientes com sonda, a gente tem como verificar, né? Anotar lá o valor que está lá na bolsa. E em pacientes que usam fralda, o que a gente tem que fazer? A gente deve pesar a fralda seca antes de o paciente utilizar, por exemplo. Se a fralda seca, ela vai pesar 80 gramas. E depois que o paciente for trocar a fralda, a gente recolhe essa fralda, coloca no saco, né, para não se contaminar. Pesa a fralda, diminui. Por exemplo, aqui deu 465. A gente diminui o valor da fralda seca do valor da fralda pesada com xixi para obter o valor da diurese, né? 385 gramas. E a gente vai anotar. Oi. Vai acabar em 2 minutos, viu? Em 2 minutos. Ai, meu Deus do céu. Coisa que falta só um slide. Mas eu acho que dá tempo, acho que dá tempo. Pronto. Vou correr aqui. E aí a gente vai anotar em gramas mesmo, pessoal. A gente não tem como converter isso em ml. A gente vai anotar em gramas e aí o médico que vai fazer os cálculos dele lá. E aí a gente pode dizer, né, fazendo aí o cálculo da diurese, quanto a gente considera aí polaciúria, quando a diurese é de várias vezes e pequenos jatos. Oligúria, quando a diurese é em baixo fluxo, a gente tem aí menos de 500 ml em 24 horas. Poliúria, quando a diurese é em grande quantidade, acima de 3.000 ml em 24 horas. E anúria, quando tem ausência de diurese, o paciente em 24 horas não urinou. Já. Pronto, tá terminando.